Bom dia a todos. Declaro aberta a 32ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, a realizar-se no dia de hoje, sob nossa presidência. Presente o digno representante do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, doutor Alexandre Torim. Aprovação da ata, resenha da sessão anterior. Ninguém discute. Aprovada. Na palavra facultada, nós gostaríamos de dar as boas-vindas aos nossos colegas que ascenderam o desembargo na data de ontem. O colega Jorge Luiz Lisboa Sanches, na 3ª turma de Direito Penal. A digna colega Antonieta Maria Ferrari Miléo, na 1ª turma de Direito Privado. O desembargador Álvaro José Norá de Vasconcelos, na 3ª turma de Direito Privado. A colega Sara Castelo Branco Monteiro Rodrigues, na 3ª turma de Direito Penal. E o colega Sérgio Augusto de Andrade Lima, na 2ª turma de Direito Penal. Eu dizia que ontem nossa corte recebeu 5 novos integrantes. Os desembargadores Jorge Sanches, a desembargadora Antonieta Ferrari, o desembargador Álvaro Norá, a desembargadora Sara Castelo Branco e o desembargador Sérgio Lima, que tomaram posse em cerimônia marcada pelo reconhecimento de suas sólidas trajetórias. Hoje, realizamos a primeira sessão do Tribunal Pleno com a presença deles como membros desta Corte de 2º grau. Por isso, registro nossas boas-vindas, que traduzem o orgulho e a confiança deste tribunal em recebê-los. Sei que o caminho até aqui não foi simples. Cada um enfrentou desafios e dedicou anos de estudos e trabalho. Agora estão entre aqueles que têm a missão de decidir em nome do tribunal e, sobretudo, em nome da sociedade paraense. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta primeira sessão do nosso tribunal. Doutor Jorge Sanches não está no momento na nossa composição. Doutora Antonieta Ferrari, se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Bom dia a todos e a todas. Só agradeço, desembargador, e mais uma vez assumo o meu compromisso de fazer o melhor pelo jurisdicionado, pela nossa instituição. Muito obrigada. Obrigado, Excelência. Desembargador Álvaro Norá, se quiser usar da palavra, fique à vontade. Excelência, da mesma forma, eu agradeço a maneira como fui recebido aqui como juiz convocado e agora como desembargador, né? A forma muito carinhosa e muito amigável, e também vou fazer como sempre fiz, vou dar o melhor de mim para desenvolver a atividade. Obrigado. Obrigado, desembargador Álvaro Norá. Desembargadora Sara Castelo Branco, se quiser usar da palavra, fique à vontade. Muito obrigada, excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Pará, pela calorosa acolhida na nossa primeira sessão. Muito obrigada. Obrigado, Excelência. E desembargador Sérgio Lima.
Obrigado, presidente. Também quero agradecer os votos que recebi e dizer que estou aqui para contribuir, me empenhar ao máximo para a prestação da tutela jurisdicional da melhor forma possível. Obrigado. Obrigado, Excelência. Tenho aqui também uma nota referente ao Judiciário na COP 30, Caminhos para a Justiça. Encerramos ontem, na Estação das Docas, o Seminário Judiciário COP 30, Caminhos para a Justiça Climática. Foram 2 dias de debates que anteciparam temas centrais da conferência que Belém sediará em novembro próximo. As manifestações destacaram a importância de aproximar o judiciário das questões ambientais e de assumir o dever de pensar desenvolvimento, preservação e proteção social de forma integrada, sobretudo da Amazônia. Tivemos no seminário a presença do ministro Luiz Edson Fachin, atual vice-presidente e presidente eleito do Supremo Tribunal Federal, do ministro Mauro Campbell, Corregedor Nacional de Justiça, o que deu ainda mais relevância ao encontro, mostrando que os debates realizados aqui no Pará têm dimensão nacional e dialogam com os desafios globais da atualidade. Na Estação das Docas, também foram montados estandes que mostraram ações já adotadas pelo Judiciário em favor da sustentabilidade. O seminário terminou, mas deixa aprendizados importantes para os próximos passos. Registro aqui meu agradecimento ao coordenador do Comitê do Judiciário para a COP 30, o desembargador Pinheiro Centeno, e a diretora-geral da Escola Judicial, desembargadora Célia Pinheiro, além de todos que participaram, desembargadoras e desembargadores, magistrados e magistradas, servidores e servidoras, e cada palestrante que compartilhou sabedoria. Esse engajamento demonstra a firmeza do nosso tribunal diante de um tema que exige união e comprometimento. O nosso colega Pinheiro Centeno, se quiser usar da palavra, doutor Pinheiro, fique à vontade. Está sem som, Excelência. Pronto, agora o microfone está ativado. Presidente, só para agradecer a Vossa Excelência, primeiramente, pela confiança na realização desse evento, e agradecer também a desembargadora Célia por ter colocado toda a estrutura da escola à disposição do comitê da COP. Dizer que o evento foi muito satisfatório, recebemos feedback muito positivo, tanto dos colegas magistrados quanto também dos participantes. Reitero também a participação e faço agradecimento ao ministro Fachin, que conseguiu encaixar na sua agenda, mesmo de forma não presencial, uma palestra, a nossa palestra magna do primeiro dia, e no segundo dia a palestra magna do ministro Mauro Campbell. Ambos deixaram recados muito importantes, inclusive compartilhei com os colegas a mensagem do ministro Mauro Campbell. Novamente, presidente, agradeço a oportunidade, espero ter correspondido ao que o tribunal colocou de expectativa no comitê, e dizer que isso não poderia ser possível se não houvesse a participação dos servidores da casa e dos membros dessa comissão. Todos se empenharam muito, foi um evento que, em razão da agenda dos ministros, nós tivemos poucos dias, nós tivemos 20 dias para organizar, e graças a Deus deu tudo certo. Conseguimos muitas inscrições e uma boa participação da nossa sociedade paraense. Então, novamente, reitero o agradecimento a todos os colegas que participaram também, e a Vossa Excelência, presidente, que nos oportunizou
realizar esse evento. Obrigado. Obrigado, desembargador Pinheiro Centeno. Desembargadora Célia, Vossa Excelência também foi uma das responsáveis por esse evento. Se quiser usar da palavra, fique à vontade. Senhor presidente, só para parabenizar o Poder Judiciário do Estado do Pará, parabenizar Vossa Excelência e o coordenador do evento, desembargador Alex Centeno. O evento foi primoroso, tratado com muito cuidado, versou sobre temas importantíssimos da COP e dizer que a Escola Judicial do Estado do Pará está totalmente e inteiramente à disposição de todos. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, Excelência. Ainda na palavra facultada, me parece que a desembargadora Rosileide pediu a palavra, não foi isso? Fique à vontade, Excelência. Sim, presidente, eu pedi, mas o desembargador Luiz Neto já tirou a minha dúvida. Muito obrigada. Obrigado eu, Excelência. Continua facultada. Ninguém usa da palavra. Na parte administrativa desta pauta, nós temos uma proposta de emenda regimental que altera o artigo 7º do regimento interno de nosso tribunal. É a proposta da presidência, né, que já está anunciado, e o relator é o digno colega Roberto Bezerra, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de proposta de emenda para alterar o artigo 7º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A questão em discussão é a alteração regimental para prever escrutínio secreto para a formação de lista tríplice referente ao 5º constitucional deste tribunal. Razões de decidir: a modificação embasada no julgamento da ADI 4455 São Paulo, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a autonomia administrativa conferida aos tribunais para elaborar seus regimentos internos em relação ao processo de escolha e indicação da vaga a ser preenchida pelo 5º Constitucional. Superação dos precedentes do CNJ em razão do efeito vinculante da decisão definitiva de mérito proferida pela Excelsa Corte na ADI 4455 São Paulo. Existência de tribunais pátrios que adotem a regra regimental de votação secreta para a formação da lista tríplice para a vaga do 5º, tais como o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo, do Maranhão, Tocantins, entre outros. Voto pela aprovação da proposta da emenda ao regimento interno do TJPA. Eu coloco em discussão o voto do eminente colega Roberto Bezerra. Ninguém discute? Então, por unanimidade dos presentes, aprovada a proposta de emenda regimental em questão. Vamos à segunda proposta de resolução, que dispõe sobre a alteração da resolução número 9, de 25, que prevê a segunda vara de juíza das garantias da comarca do interior, já anunciado. O relator também o desembargador Roberto Bezerra, a quem eu passo a palavra. Excelência, antes de mais nada, quero parabenizar o elevado senso de justiça e espírito público de Vossa Excelência, que com muita diligência, surgindo a vacância de uma vara e enxergando essa necessidade premente na instalação de uma nova vara de juiz da garantia, encaminhou celeremente essa proposta à COJ, onde ela foi deliberada e aprovada à unanimidade. Os fundamentos são os mesmos da resolução do que estabeleceu os juízes de garantias na sessão passada, e o que ela acrescenta aqui, na verdade, é simplesmente, em razão da vacância da 8ª Vara Criminal da comarca de Belém, ela fica transformada em mais uma unidade da Vara do Juiz de Garantias da comarca do interior, em razão do alto volume processual. E, considerando a necessidade de estabelecer condições para que essa vara do juiz da garantia do interior ela atenda à elevada demanda, uma só vara realmente seria muito pouco. Então, Vossa Excelência
está de parabéns pela iniciativa, e eu estou de pleno acordo, a COGE aprovou também a unanimidade, voto pela aprovação. Obrigado, desembargador. Coloco em discussão o voto do colega. Ninguém discute. Aprovada por unanimidade dos presentes a proposta de resolução em questão. Ainda na parte administrativa desta pauta, nós temos a convocação, em virtude da ascensão ao desembargo do colega Álvaro Norá, da juíza de direito Alda Gessiane Monteiro de Souza, Tuma, magistrada da terceira intrança, titulada a 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, para fins de auxílio do Tribunal Pleno, da Seção de Direito Público e da primeira turma de Direito Público, podendo, portanto, ser convocada para compor o quórum de outros órgãos julgadores, em substituição ao juiz convocado, como eu frisei, Álvaro Norá, assumindo o acervo deixado pelo eminente colega, substituído, a contar do próximo dia 22. Tudo nos termos da Resolução 72 de 2019 do CNJ e do artigo 22 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Eu coloco, portanto, a apreciação dos colegas, a convocação que a hora apresento. Registrando o impedimento do desembargador Ricardo Nunes. No silêncio, aprovada a unanimidade dos presentes a convocação da juíza de direito Alda Gessiane Monteiro de Souza Tuma, devidamente anunciada. Parte administrativa. Nós temos aqui um incidente de insanidade mental, processo eletrônico número tal, requerente é o Tribunal de Justiça do Pará. Já foi anunciado o feito, é da relatoria da nossa colega Rosi Farias. Vossa Excelência julga, doutora Rosi? Bom dia a todos. Presidente, eu não vou julgar hoje. Eu gostaria que fosse transferido para a primeira quarta-feira de setembro. Me parece que é o dia 3, né, Excelência? Dia 3 de setembro. Dia 3 de setembro. Tá certo. Por conta do tempo. Ele Ok. é muito longo e nós temos outras atividades hoje que o Pleno vai... Pois não. Então nós vamos, desembargadora Rosi, retirar, tá? Para depois republicar e incluir em pauta esse incidente de insanidade mental, intimando todas as partes interessadas. Julgamento desta pauta, nós não temos nenhuma ocorrência. Obrigado, Excelência. Bem, nós temos a ausência justificada dos colegas Vânia Silveira, compensação de plantão, desembargador Constantino Guerreiro, ausência justificada, José Maria do Rosário, compromisso institucional no TRE, Maria Filomena Buarque, compromisso institucional no TRE, Eva Coelho, compromisso institucional, a desembargadora Kedma Lira participa da sessão por telepresencial, a exemplo do colega Pinheiro Centeno. O juiz convocado Edmar Pereira faz-se ausente em razão de compromisso institucional. Processo judicial eletrônico pautado, PJE, nós temos um processo apenas, é da relatoria do colega desembargador Maírto Carneiro. Vossa Excelência julga, desembargador? Julgo, sim, Excelência. O feito já se encontra anunciado, desembargador, Vossa Excelência tem a palavra. Suspeição do eminente desembargador, nosso decano, Rômulo Nunes. Pergunto se eu posso ler pela emenda ou não. Podendo, pode ler à vontade, Excelência. Bom, o caso em exame é um agravo interno
interposto por Ronaldo Alex Raiol de Carvalho e outros, dos autos de ação rescisória, número 080 59 45 41 2018 814 0000, contra a decisão monocrática que não conheceu da ação em razão da ausência de recolhimento das custas processuais e do depósito prévio de 5% do valor da causa, artigo 968-2 do CPC, determinando o arquivamento do feito. Os agravantes sustentam que o processo deveria ser sobrestado até o julgamento definitivo do recurso extraordinário 1.476.467-PA, tema 686 do Supremo Tribunal Federal, invocando a suposta desconsideração de decisão do presidente do TJPA e alegando violação à competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a constitucionalidade do artigo 31, 19 da Constituição do Estado do Pará. A questão em discussão há duas. Primeira, definir se é possível sobrestar o julgamento da ação rescisória em ação do tema 686 da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. 2. Estabelecer se a ausência do depósito prévio e do recolhimento de custas processuais diante do indeferimento definitivo da gratuidade da justiça pode ser superada para permitir o processamento da ação rescisória. Razões de decidir. O artigo 968-2 do CPC estabelece como um requisito objetivo da ação rescisória o depósito prévio correspondente a 5% do valor da causa, além do pagamento das custas iniciais, cuja ausência inviabiliza o processamento da demanda. O pedido de gratuidade da Justiça foi regularmente indeferido, decisão que transitou em julgado após esgotamento das vias recursais, agravo interno, recurso especial e agravo em recurso especial não conhecido pelo STJ. Configura-se assim a preclusão consumativa, impossibilitando nova análise da matéria. Os autores foram intimados a comprovar o recolhimento das custas e o depósito legal, mas permaneceram inertes, deixando transcorrer o prazo assinalado sem manifestação, o que reforça a inadmissibilidade da ação. A mera existência de sobrestamento de processos semelhantes ou de repercussão geral em trâmite no Supremo Tribunal Federal não afasta a necessidade do cumprimento dos requisitos processuais de admissibilidade, pois o exame de mérito somente é possível após sua satisfação. A insistência dos agravantes em invocar decisão proferida em processo diverso, AR 2724 STF, ministro Luiz Fux, não supre a exigência legal objetiva, uma vez que não houve comprovação de alteração superveniente de sua situação financeira. Excelência, eu estou desprovendo o recurso. Obrigado, desembargador Maírton, que vota no sentido de desprover o agravo interno em ação rescisória. Em discussão. Ninguém discute. Desprovido o agravo interno em questão, a unanimidade. Antes de encerrar a sessão, comunico a presença entre nós do desembargador Jorge Sanches. Tem que ligar o microfone, excelência. Só quero justificar a minha ausência, pois eu tive um contratempo no trânsito e fiquei atrelado a um acidente, além de que eu tinha que ir buscar a toga. Tá certo, desembargador Jorge Sanches. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem, encerramos a nossa pauta de hoje, de maneira que, agradecendo a presença de todos, eu, antes de encerrar propriamente,
né, comunico aos colegas que hoje será a posse do membro do 5º Ministério Público, Dr. César Matar Júnior, a partir das 17 horas. Evidentemente que todos estão convocados, não, né? Convidados, convocados, né? Convocados para estar presente aqui às 17 horas. Um bom dia a todos. Declaro encerrada a sessão.